Olá, o Olhar Independente de hoje exibe o último episódio da série Mestres do Apodi, que revela a importância de 7 mestres da cultura popular. O episódio Dodora mostra a luta e a dedicação de uma professora pela preservação do segundo maior sítio arqueológico do Brasil, o Lajedo de Soledade. E para compreender melhor essa história, vamos escutar agora os produtores Dionísio do Apodi e Renata Soraya. Dodora foi um grande desafio editar Dodora. Porque ela é uma pessoa muito lúcida e uma pessoa de falas muito fortes. Então, e tudo muito, muito consciente, tudo que ela falava. Então, para preparar a Dodora foi um desafio, assim, escolher o que colocar dela nesses 17 minutos. Porque Dodora, eu acredito que ela encerra muito bem a série por conta de... que eu acho que Dodora ela traz um apanhado das coisas, fala na lagoa que Raposo falou, fala na água que Golinha falou, e fala da luta dela pelo Lajedo, né? Que é uma luta que ela iniciou lá na década de 60, mas em 78 ela começou a luta propriamente dita, de levar pessoas para conhecer. E o Lajedo hoje ela é conhecido nacionalmente, mas graças a Dodora. Dodora começou a luta dela lá, solitária também, ela conheceu com um padre muito visionário, né, que levava as pessoas para ver aquelas pinturas, que chamava de letreiros, e Dodora se apaixonou por aquilo e lutou por aquilo. Ela praticamente sozinha engajou essa luta, e o Lajedo hoje existe graças a Dodora. E muitas pessoas não sabem, né? Em Apodi, sim, as pessoas sabem, mas as pessoas precisam saber que essa luta começou por Dodora e precisam escutar a fala daquela mulher que foi ameaçada, que brigava de frente, batia de frente com as pessoas que estavam lá querendo quebrar as pedras, destruir as pinturas. E ela merece ser escutada e as pessoas merecem ouvir ela. Porque a própria, não sei se cabe, mas eu vou falar, mas a própria Petrobras que utilizou, que foi uma força para a criação do museu lá do Lajedo. Para trazer os arqueólogos para estudarem as pinturas. Que foi uma grande força, mas se você pegar na placa que a Petrobras colocou, parece que o Lajedo nasceu com a chegada da Petrobras lá na década de 90, e não foi, porque desde os anos 60 que Dodora já estava nessa luta, e é necessário que a gente não apague isso, não apague de jeito nenhum, que a gente não tem, a gente não tem dúvida alguma de que se não fosse Dodora, o Lajedo hoje já não estaria, porque foi ela que teve embate com os donos de caeira que quebravam pedras para construir cal, foi ela que foi xingada, que foi ameaçada de ser jogada dentro do forno da caeira, foi ela isso tudo. E além disso, por ser uma mulher visionária, negra, que já quando criança não pôde ser anjo na igreja por causa da sua cor, que as pessoas falavam que não existia anjo preto. Que a tia dela disse que ela disse que iria ser doutora quando era criança, e a tia dela disse que não existia nego doutor. E hoje ela é uma advogada, né? Apesar de não querer optar por não exercer mais a profissão, ela é uma pessoa que conseguiu esse espaço de fala, porque ela é uma pessoa muito consciente, ela é uma pessoa muito forte. A vida dela é uma grande luta, e a fala dela é muito essencial, que todo mundo possa escutar, né? O episódio dela a gente gravou embaixo da mangueira dela, na casa dela, que é um ambiente muito especial para ela, né? E no próprio Lajedo, a gente conseguiu levar, apesar da idade dela. Fazia anos que ela não ia, foi uma emoção grande para ela retornar. E a gente até pensou que não conseguiria gravar com ela lá, por ser um canto que é difícil o acesso, não é tão fácil, mas a gente conseguiu levá-la lá e gravar com ela na Ravina da Dodora, que é um espaço que o nome, esse nome foi dado em homenagem a ela, né? Porque um dos arqueólogos perguntou: Dodora, qual é o espaço que mais representa você? E ela disse que era aquele espaço porque era onde ela ia se esconder quando ela sofria ameaças, onde ela ia chorar, onde ela ficava escondida para ninguém alcançar ela. É lá na Ravina da Dodora, e foi lá que a gente conseguiu gravar o episódio dela. Tem sido
tanta, como diz Dona Célia, se a vida é emoções, assim, a gente tem tido tantas emoções nesses dias, tantos relatos, tantas coisas bacanas que a gente escuta por conta disso, e valeu muito, está valendo muito a pena entrar nisso, desses mestres, que eu acho que eles apontam para o futuro. A gente está vivendo essa pandemia, às vezes a gente chora, dá uma saudade da gente poder estar com os nossos, da gente poder estar apresentando, fazendo nosso teatro, fazendo nossa dança com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, aproveitar esse período para mostrar saídas. Eu acho que esses mestres apontam, eu acho que isso é algo que a gente acredita que está reconstruindo, está ajudando a reconstruir isso tudo que a gente está vivendo hoje. Minha mãe dizia, venha para dentro, traga essa chinela ali e vem aqui. E aí eu e Dodonha ia, entregava a chinela, a mamãe dava 2 bolos. Venha você, Maria, que era eu. Aí eu pegava a chinela, quando chegava bem pertinho dela, eu rebolava a chinela e corria. Eu não ia me sentar para apanhar. Então eu sempre, de criança, eu já tinha essa forma de... Eu já via o mundo, que era um canto que você tinha que lutar para viver. Maria Auxiliadora da Silva Maia, depois do casamento. Dodora dos Lúcios, de Tião Lúcio, depois ficou Dodora do Lagedo. Na festa de Nossa Senhora, 31 de maio, quem coroava Nossa Senhora sempre era uma menina branca de boas condições financeiras, mas tinha os anjos ao redor de Nossa Senhora lá, na coroação. E Maria Dodô não aceitou nem eu, e principalmente Graça, doutor Negro, não aceitou a gente, porque ela disse que nunca tinha visto anjo preto. A gente disse, deixa de ser besta, moleque, quem foi que já viu anjo preto? Eu descobri depois que ser anjo para mim não era tão importante. Tanto é que, até com pouco tempo, eu fui, com 17 anos, eu já fui ser evangélica. E comecei como é que a gente diz, não é selecionar, comecei a fazer meu caminho naquilo que me dava mais prazer. E descobri que ser anjo não me fazia falta, não. Eu casei no dia 1º de fevereiro.
E minha mãe chegou de São Paulo dia 31 de janeiro. Eu ia casar no dia seguinte. E minha mãe trouxe um vestido mais ou menos da cor desse suco, um vestido meio laranja. Eu achei tão bonito. Foi um escândalo. Na minha cabeça, pode crer que eu não fiz para desafiar ninguém, não. É porque para mim aquele era natural. E quando eu fui entrando, o pastor disse: irmão, Satanás vem entrando na igreja. Aí eu olhei para trás, ele vem atrás de mim, porque eu não imaginava que fosse eu, né? Para mim, o Lajedo não é essa constituição de rocha bruta, não. É um poema de pedra. Eu conheci o Lajedo em 1966, quando o Padre Pedro chegou em Apodi, em 65. Em 66, ele já estava passando nas escolas, já estava pedindo, falou sobre os letreiros. Ele mesmo organizou uma excursão, a gente veio num caminhão, aquela época de história de ônibus, nem isso, nem aquilo. Viemos em cima de um caminhão velho e a gente chegou aqui, o padre mostrou essas pinturas, que depois a gente chamou de pintura, mais adiante. Eu conheci os letreiros e quando eu conheci eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, aquele amor que está ali esperando a vida toda e não sabe se você vai chegar. A partir daí, minha vida mudou. E a vida do Lajedo também. Eu sempre defendi um princípio. Aquilo que eu não fiz, que a natureza fez, e se a gente destruir, não volta, nunca mais. Então, esse convencimento aqui, e conseguir algum parceiro para me ajudar a convencer as pessoas, era muito difícil. Quem queria se envolver? As pessoas diziam: não, vamos aquilo ali, meter aquela conversa dodora não, que vai aborrecer o povo. As pessoas precisam quebrar aquelas pedrinhas, quebram uma lata de pedra e vendem na caeira e compram o almoço do dia. E eu não concordava. Eu comecei a convencer meus alunos e falar da importância disso, e o povo dizia: vamos lá para o Lajedo de Dodora olhar. E as pessoas olhavam, achavam bonito, mas para continuar uma luta era... Na década de 90, a Petrobras tomou conhecimento da minha luta, não por caridade, por isso, por aquilo. Ela estava fazendo incursões para descobrir petróleo na região, como descobriu. Então, a Petrobras, com toda aquela fama de destruir o meio ambiente, cavando o chão atrás de petróleo, ela precisava de uma imagem que melhorasse o conceito dela. E nada melhor do que oferecer apoio a uma luta dessa, não é? Então, eles me procuraram. Tem uma pessoa em Apodi que tem uma luta muito solitária, uma professora. Então, eles contactaram comigo e mandaram os geólogos. Mas os geólogos chegaram aqui em 1990. Eu já estava, de 1978 a 90, que são 12 anos, eu estava com meu salário de professora, custeando. Eu trazia meus professores da faculdade, eu fiz os cartões postais em 78, 30 mil cartões postais para divulgar a Apodi, basicamente o Lajedo. E esses 30 mil cartões postais,
eu não tinha dimensão do que significava. Apodi naquela época não tinha 20 e poucos mil habitantes. Se cada habitante de Apodi comprasse um cartão, eu ainda ficava com um monte de caixa. E eu tive que custear tudo. Com o quê? Meu salário de professora do Estado. Aí vem a história do meu Chevette, eu tinha um carrinho velho, andava para cima e para baixo. E quando esses cartões, na hora de pagar, cadê? Com que eu pensei que era outra coisa. Não era como hoje, a facilidade da gente entender isso e aquilo. E eu tive que pegar meu carrinho velho e vender para pagar esses cartões. O meu contentamento é ter tornado possível preservar isso aqui. De fato, está preservado o segundo sítio arqueológico mais importante do Brasil. E naquela época de 90, foi considerada a descoberta da década para os arqueólogos, na área de arqueologia. A arqueologia hoje ainda discute muito como foram feitas, em que data. Já tem a datação em carbono 14, que dá uma datação de 5 a 3 mil anos. Quando os arqueólogos chegaram, financiados pela Petrobras, eles descobriram que isso aqui, há 90 milhões de anos, havia sido um mar. E o mar recuou para a posição que está hoje, lá em Areia Branca, Tibau. 90 milhões de anos é um tempo inalcançável para nós, né? E dentro desse critério, desse processo de descobrimento, eles viram que existiam essas características de pinturas em outros lugares do mundo. E os fósseis, o que foi que se perdeu? O que o povo ia achando naquele princípio, ia dando de presente ao povo. Aqui foi encontrada uma parte do mastodonte. E foi presenteado, o pessoal vinha comprar cal nas caeiras daqui, naquela época, década de 70, e eles, olha, fulano achou isso aqui tão bonito lá no Lajedo, aí dava de presente. Eu ia nas caeiras falar com os donos, os vendedores de pedra, eu ia pedir para não fazerem aquilo, aí eles ficavam. Um dono de caeira olhou para mim e disse: sai daqui, neguinha, senão eu jogo você aqui dentro dessa caeira. E eu saí de lá, com meus olhos cheios de lágrimas, e vim me sentar aqui, nessa. Então, quando o Paulo Tadeu perguntou qual é o lugar que melhor simboliza a sua luta, eu disse que era essa gruta, e ele batizou com o nome Ravina da Dodora. A gente lutou para preservar, está aqui, está preservado o Lajedo Soldado, uma história de 3 mil anos. Mas aí a gente faz o que com isso aqui? Melhora. Você viu a dificuldade que eu tive hoje com 70 anos de idade para chegar aqui. Então, vai chegar um momento que crianças e idosos não vão poder andar aqui. Porque tem que ser feito passarelas. E o povo pisando em cima, você sabe que vai desgastando. Isso aqui tem que ser mantido, preservado. E o meu sonho é que a consciência das pessoas evolua ao ponto de tornar as coisas naturais, mantê-las naturais. Você não precisa colocar porta de vidro aqui, você não precisa fazer uma constituição de vidro aqui no Lajedo. Você não precisa colocar um ar-condicionado no Lajedo. Aqui é assim. É uma rocha, uma gruta, é um museu a céu aberto. Na Lagoa do Apodi, ela é linda, maravilhosa, mas ela tem que ser salva, senão ela morre. A Lagoa do Apodi, a água do Apodi, a terra das águas. Um deputado botou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, foi aprovado. Apodi, capital da água mineral, mas tem que ter um manejo responsável. Todo mundo cavando poços e poços para vender água. E as indústrias do agronegócio cavando poços profundíssimos para... Esse lençol freático vai chegar em um determinado momento. Primeiro que os poços mais profundos prejudicam os mais rasos. E vai chegar um momento que não vai ter.
O que é que eu vou deixar para Apodi? Eu sei que Dodora vai deixar um legado como da preservação do Lajedo Solidário, que a professora Gabriela Martim Ávila, na época ela era presidente da Sociedade Brasileira de Arqueologia, ela disse, você salvou. O Lajedo hoje existe porque você salvou. Quem sabe que se você não tivesse feito isso aqui não tivesse acabado. Mas eu não dimensionava na minha cabeça que eu estava preservando algo tão importante, não. Eu achava que era só aquele olhar de Dodora, da neguinha de Tião Luz, pequenininha, mas não, dentro desse olhar tinha uma história que pode ajudar a contar a história da chegada do homem no continente americano, quem sabe. Dodora, você fez tudo isso, valeu a pena? E a outra Dodora respondeu, valeu, porque eu hoje estou tão satisfeita. Eu não tenho riquezas, mas não me falta nada. Eu nunca acumulei dinheiro, mas não me falta nada. As lutas que eu quis enfrentar, eu enfrentei. As vitórias que eu consegui conquistar, tudo bem. E o que eu não consegui, eu peguei as pequenas, fui juntando as felicidades miúdas, uma aqui, uma aqui, uma lá, e fiz um ramalhete grande. Não é obrigado você ter uma grande conquista, mas as chamadas pequenas conquistas, quando você junta, eu sou muito feliz. Hoje em dia todo mundo vem, Dodora, agora desse saída do meu livro, o povo diz, essa mulher é uma mulher admirável, essa mulher é uma mulher extraordinária, é uma mulher não sei o quê. E minha tia Cotó, quando eu disse uma vez, eu disse assim, tia Cotó, eu vou estudar e eu vou ser doutora. Tinha bem pouquinho doutor, aí minha tia velha disse, mas você quer estar, menina? Quem foi que já viu negro ser doutor? Aí eu me formei em Direito e tem abuso. Pouca humanidade, ou quase nenhuma. E nem tanto saber, não. A gente sabe mais que eles. E depois dessa emocionante história, você assiste agora o curta Mocinha e Minervina, da série Cordelíricas Nordestinas. O cordel veio primeiro do que a cantoria de viola, né? Então, do que o repente, ele chegou primeiro. Se tem mulher cordelista que mantém a disciplina, mas também tem importância de ter a voz feminina, como essa de Mocinha e da colega Minervina. Maria Alexandrina da Silva, 2 cantorias e meia, o dedo aqui é eu mesmo. Eu sou paraibana, da cidade de Cuité, sou filha de agricultores, minha adolescência todinha foi na agricultura. A gente se conhece já de tempo, a gente sempre canta junto. Senhorita, senhora, para o povo da lavoura eu faço divulgação numa representação da viola e do repente as coisas que saem da mente nos 8 pés a quadrão. Comecei a cantar, lendo alguma coisa? Cordéis. Ouvindo primeiro minha mãe cantando, ela cantava cordel. A gente pegava no santo em cima dos paios de feijão. E era muito bom aquela história que ela lia, dava um som.
depois eu aprendi a ler e fui cantar. Eu não lia, eu cantava o cordel para as pessoas. Cantava. Você que é consciente e eu que sou resistente, vou forçando minha mente, a veia e o coração, fazendo dedicação ao povo que nos escuta, na caminhada e na luta, nos 8 pés a quadrão. Meu pai foi meu precursor, meu pai abriu os caminhos para mim, comprou viola, tocou tudo, trouxe cantador, então foi uma abertura boa, né? Cristo foi crucificado sem ter um erro nenhum, porque defendeu o pobre ter carne, ter girimum, e para o capitalismo isso aí não é comum. A sociedade é muito machista e a gente enfrenta preconceito mesmo. E pleno século XXI, quem disser que o preconceito contra a mulher, a discriminação acabou, não acabou. Tem mocinha em Minervina que pra cantar fez estudo, de repente sai da boca e a viola é o escudo, que a mulher no presente é quem está mandando em tudo. O Olhar Independente de hoje fica por aqui e você também pode participar do nosso programa. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, pelo Instagram ou Facebook Olhar Independente TVU. E eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau!